Eu saúdo a toda a igreja, a todos aqueles que nos dão prazer da visita, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido aqueles que puderem para se colocarem em pé. Leremos um texto na palavra de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo 34. Evangelho segundo o que escreveu Lucas. Capítulo 21, versículo 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Até aí, queridos. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, o texto em que nós lemos está dentro de um contexto profético, de palavras citadas por Jesus quando estava assentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos fizeram a seguinte pergunta a Jesus: que sinal há? Quais sinais estão relacionados à tua vinda e ao fim do mundo? E Jesus começou então a relacionar uma série de sinais relacionados a esses dois eventos: a vinda dele e o fim do mundo. Jesus falou de algo extraordinário, lembrando aos irmãos que Jesus havia falado para os seus discípulos, Jesus havia prometido aos seus discípulos que na casa do Pai há muitas moradas, e ele expressou o desejo dele de ter os discípulos consigo. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Em todo o tempo do ministério de Jesus, principalmente no final do seu ministério, Jesus fala de forma muito aberta, muito transparente, já sem falar mais por parábolas, mas Jesus começou então a dizer de forma mais clara: o meu reino não é deste mundo. Jesus começou a dizer todo o propósito da sua vinda, todo o objetivo da sua vinda, todo o objetivo dele ter deixado o esplendor da glória do Pai. E ele começa então agora a preparar os discípulos, a preparar a igreja para aquele que será o grande evento. Na verdade, a Bíblia diz que está marcada uma reunião com ele. A igreja fiel tem uma reunião marcada com Cristo. Essa reunião está agendada, e a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, senão somente o Pai. Naquele dia, diz a palavra de Deus, quando o Pai der a ordem, o Filho se levantará do seu trono e descerá nas nuvens,
com os seus anjos. E a palavra de Deus diz que um toque de trombeta será ouvido pelos fiéis. E quando os fiéis ouvirem aquele toque de trombeta, eles terão então seus corpos transformados, receberão então corpos glorificados, e cumprir-se-á a grande promessa de Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu quero que aonde eu estiver estejais vós também. A igreja existe com um objetivo. O objetivo da existência da igreja é sabermos que estamos neste mundo de passagem, estamos neste mundo por enquanto, estamos neste mundo por um tempo. Na verdade, nenhum de nós ficará para semente. Na verdade, todo homem, ele nasce com uma certeza, apenas uma certeza, que um dia ele vai morrer. É a única certeza que nós temos. A igreja fiel, entretanto, tem uma outra certeza, além desta: que se morrermos antes do arrebatamento, no dia em que a igreja for arrebatada, os que morreram em Cristo ouvirão o toque da trombeta primeiro. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles não precederão, eles não receberão corpo glorificado depois de nós, mas eles receberão corpo glorificado antes de nós. Diz a Bíblia que os que morreram em Cristo serão transformados, receberão um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, também teremos o nosso corpo transformado. Nos encontraremos todos nas nuvens e entraremos para as bodas do Cordeiro. Eu estou falando isso e eu quero parar agora por alguns instantes para deixar uma pergunta para todos nós. O arrebatamento é uma certeza bíblica. O arrebatamento culminará naquele que a Bíblia chama de o grande dia do Senhor. O arrebatamento é a grande esperança da igreja. O arrebatamento é a grande esperança dos fiéis. O arrebatamento é o pulsar do coração da igreja fiel, que ela sabe que estamos aqui, mas há uma morada celestial que Jesus preparou para nós. Aguardamos esse dia com o coração cheio de alegria, com fervor na nossa alma. Nós aguardamos esse dia. Imaginarmos que um dia o culto não acontecerá mais nessa igreja, mas celebraremos um culto que não terá fim na eternidade. Nós uniremos aos anjos e a todos os corais celestiais diante do trono de Deus, para engrandecer o Cordeiro, para exaltar o nome santo de Jesus. A pergunta é: que dia glorioso, que dia extraordinário, que dia esplendoroso será? Entretanto, a pergunta é: você está preparado para esse dia? Se o arrebatamento for agora, se o arrebatamento se der ainda nesta noite, você tem certeza que você subirá? Não precisa responder para mim. Eu quero dizer que se nós não subirmos, nada terá valido a pena. Não terá valido a pena esse culto. Não terá valido a pena ter cantado louvores. Não terá valido a pena para mim ter sido pastor. Não terá valido a pena para o grupo aqui que canta. Não terá valido a pena para os irmãos que tocam. Não terá valido a pena ter sido batizado com o Espírito Santo. Não terá valido a pena ter tido dons espirituais. Não terá valido a pena ter visões celestiais. Entretanto, se nós ouvirmos o toque da trombeta naquele dia, tudo terá valido a pena. Cada lágrima que rolou dos nossos olhos, nós olharemos para trás e diremos: valeu a pena.
Valeu a pena as injúrias, valeu a pena as calúnias, valeu a pena ter sido achincalhado, valeu a pena ter sido diminuído, valeu a pena ter sido humilhado. Tudo você vai olhar para trás e você vai dizer: tudo valeu a pena, porque tudo ficou para trás. Mas se isso não acontecer, nada terá valido a pena. Sequer a nossa existência terá valido a pena. Você tem certeza? Você está preparado para se encontrar com Jesus hoje? Você está preparado se a trombeta soar agora, soar hoje ainda, esta noite? Você está preparado? Se alguém disser assim: pastor, eu me preparo na hora, eu quero te informar que a Bíblia me autoriza a dizer que é impossível se preparar na hora. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Porque a Bíblia compara, a Bíblia faz algumas comparações extraordinárias acerca do arrebatamento. Ela diz assim: será como um relâmpago, sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Por que a Bíblia fala de relâmpago? Porque relâmpago, quando você vê um relâmpago no céu, logo você fica esperando o trovão. O trovão não vem junto com o relâmpago. O relâmpago vem primeiro, o trovão vem depois. O arrebatamento da igreja será como um relâmpago, porque quando vier o trovão, o mundo, imagine uma coisa: vai ter gente dirigindo o seu carro, vai ter gente que vai estar dormindo, vai ter gente que vai estar na aula, vai estar na faculdade, vai ter gente trabalhando. De repente, esse povo vai sumir, esse povo vai ser arrebatado, eles não serão mais encontrados na terra. O arrebatamento será singular. O arrebatamento, diz a palavra de Deus, eu quero que você se prenda ao texto que eu li, verso 35 diz assim: porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. É um laço. De repente é como um laço cercasse o crente fiel e arrebatasse aquele crente, e arrancasse aquele crente de onde ele está. Nós não seremos mais vistos. Mas por que a Bíblia diz que é como um relâmpago? Porque o relâmpago acontece e os olhos veem. O trovão vem em seguida. Porque já imaginaram quando sumiu uma população da terra? De repente vai começar a espalhar um relâmpago, de repente vai começar a espalhar um trovão na terra. Sumiu um familiar meu, o outro vai dizer: olha, minha casa também sumiu, a minha esposa era crente, foi embora, eu não acho ela em lugar nenhum. Olha, meu filho que era crente também desapareceu. Olha, meu neném já não está mais aqui. De repente, todos os meios de comunicação vão começar a divulgar: sumiram, há um povo que sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde eles estão. É o trovão. Toda a terra vai ouvir o trovão, mas só o fiel vai ver o relâmpago. O relâmpago apenas alguns veem, trovão todos ouvem. Quem estiver em condição vai ser arrebatado. Quem não estiver em condição vai apenas ouvir o noticiário dizendo: sumiu uma grande parte da população. Sumiram os fanáticos foram embora. Alguns até, por certo, vão dizer: graças a Deus, aquele povo nos deixou. Eles pararam de pregar contra o pecado, eles pararam de pregar com uma vida santa, eles não aceitavam a vida da promiscuidade, eles não aceitavam. Ainda bem que eles foram embora.
Eu quero dizer a todos que estão aqui, que todos nós nos encontraremos com Deus um dia. Todos nós nos encontraremos com Deus um dia. Todos os habitantes da terra se encontrarão com Deus um dia. Todos. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Haverão 2 encontros. O primeiro encontro é quando a igreja for arrebatada. Os salvos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. E nós que estivermos vivos receberemos um corpo glorificado, nos encontraremos com Cristo e entraremos para as mansões celestiais. E os demais? Os demais, você pode ler o que vai acontecer com eles. Diz a palavra de Deus, está lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, que diz assim: e veio um trono branco, e um que estava sentado sobre o trono branco, e fugiu dele a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi diante deles uma multidão. A terra deu seus mortos, o mar deu seus mortos, e havia uma multidão diante daquele trono branco para ser julgado. E abriram-se os livros. Os livros foram abertos. Os livros naquele dia serão abertos. Há 2 oportunidades para nos encontrarmos com Deus. Uma é no arrebatamento, onde seremos salvos. A outra é enfrentar o juízo diante do trono branco. Eu prefiro me encontrar com Ele no arrebatamento, porque a Bíblia diz que quando os livros forem abertos, ninguém será justificado. E a palavra de Deus diz que abrir-se-á também o livro da vida, e todos aqueles que não têm o seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Há 2 oportunidades para você se encontrar com Deus. Queira você se encontrar com a primeira oportunidade, que é no dia do arrebatamento, porque a segunda será terrível. Na segunda, diz a palavra de Deus, todos serão julgados e condenados. Alguém vai dizer assim: pastor, que Deus é esse? Deus é bom. É verdade, irmão, Deus é bom. Mas pastor, Deus é misericordioso. É verdade, Deus é misericordioso. Mas pastor, Deus abençoa o homem, Deus ama o homem. É verdade, Deus ama. Ele ama tanto que Ele deu o Filho dele para morrer pelo seu pecado e para mudar a sua vida e a sua história. Se isso não foi bastante, eu sinto de dizer que Ele deu o que de mais importante Ele tinha para mudar a sua vida e a minha vida. Se isso não foi suficiente, só nos resta uma coisa: enfrentarmos o trono do juízo. E o justo juiz, justo juiz. Sabe o que me impressiona na palavra de Deus? É que ninguém vai dizer que ele é injusto quando for condenado. Todos, ao serem condenados, saberão: ele é justo. Ele é justo. Imagine que a nossa consciência não vai morrer, irmãos. A sua consciência não morre. Naquele dia, tudo aquilo que você hoje não se lembra, mas que você já fez, quando os livros se abrirem, nós nos envergonharemos. Nós não, perdão, nós não estaremos lá, mas os que estiverem lá se envergonharão e dirão: ele é justo. Fui condenado justamente. Ele não foi injusto na condenação de ninguém. Um dia o relâmpago vai sair do Oriente. Um dia a trombeta vai soar. Eu quero conversar, eu quero dizer a todos aqueles que vieram ao culto dessa noite: queira ouvir o toque da trombeta. Ame a vinda de Jesus.
ame o arrebatamento da igreja. Viva entregando a sua vida a Jesus. Não viva de aparência, porque não vale a pena. Não viva com rótulo de crente, porque não vale a pena. Não vive apenas que as pessoas olhem para você e digam que você é bom, mas não vale a pena. Deus não vai arrebatar rótulos denominacionais, nem títulos, nem posição social, nem conta bancária, nem a pele, branca ou negra, parda, ou seja qual for. Ele vai arrebatar os salvos, os que tiveram as suas vidas transformadas. A palavra de Deus diz que aquele dia será como o dia de Noé. Comiam, casavam, se davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio. O dilúvio pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que viria um dilúvio. O maior juízo será pequeno perto do juízo que o homem haverá de enfrentar naquele dia. Todos nós temos por pai Adão e Eva. Entretanto, nós somos geração de Noé, porque nos dias de Noé, apenas 8 almas foram salvas. 8 almas, em todos que habitavam na face da terra, apenas 8 almas entraram na arca. E eu quero convidar você a entrar na arca da salvação. O nome desta arca é Jesus de Nazaré. Ele é a arca da salvação. Ele resgata o homem, Ele salva o pecador, Ele perdoa o pecado, Ele lava o homem no seu sangue, e Ele faz com que vivamos em novidade de vida. Só Jesus tem poder. Só Jesus tem poder. Nós só estamos aqui por Jesus, porque Ele pagou o preço na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para remir a nossa alma, para resgatar-nos do inferno. Como o relâmpago sai do oriente e se posta no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia também diz que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. É como piscar de um olho. Pisca o olho, vê se dá tempo de preparar. Não vai dar tempo. Tem que estar preparado hoje. Você precisa sair deste culto dizendo: hoje eu quero me entregar a Cristo. Hoje eu quero ter a vida transformada por Jesus. Hoje eu quero que o Espírito Santo de Deus habite em mim. Se o Espírito Santo de Deus não habitar em nós, não há arrebatamento para a igreja. Não há arrebatamento. A única garantia de sermos arrebatados é o Espírito Santo. Ele quer fazer morada dentro de nós. Ele quer habitar no coração do homem. Mas para Ele habitar, Ele tem que limpar primeiro, porque Ele é santo e Ele não entra num ambiente imundo. Ele tem que tirar a maldade, Ele tem que tirar o pecado, a maledicência, a imoralidade. A Bíblia cita o arrebatamento, citando 2 épocas. A primeira época é como foi nos dias de Noé, e a segunda época é como foi com Sodoma e Gomorra. A Bíblia pega exatamente 2 momentos em que o pecado dominava a população. Nunca se viu uma população como a nossa. Na verdade, nós não somos apenas como nos dias de Noé, nós somos também como no dia de Sodoma e Gomorra. Nós vivemos dias assim, dias de imoralidade, dias de imoralidade, dias de injustiça, dias em que a mente do homem está perturbada. Tanta maldade, tanto ódio, tanto rancor, tanta mentira. O homem é um poço de mentira. A sociedade é um poço de mentira. Os meios de comunicação são poços de mentiras. E quando se fala a verdade, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir a verdade. Na verdade, todos nós temos, todo ser humano tem a sua própria verdade. A verdade de um não é a verdade do outro. Nós vivemos um tempo chamado da relatividade. É o tempo da relatividade. É o tempo que está profetizado lá na carta de Laodiceia, Laose de Caios, que quer dizer direitos do povo. Nunca se viu uma sociedade buscar tanto direitos assim.
Todo mundo quer ter seu direito. O ladrão quer direito, o assassino quer direito, o que roubou quer direito. Está todo mundo em busca do direito, direito do adolescente, direito do bandido. Aliás, quem tem mais direito é quem não presta, infelizmente, na sociedade. Mas tudo isso vai acabar. Vai acabar, irmãos. A certeza do crente é que Jesus virá arrebatar a igreja fiel. Nós somos um povo pequeno, você sabia? A grande parte está corrompida. A grande parte está corrompida. A sociedade se acostumou com o pecado, com adultério, com todo tipo de maldade, com maldades que se faz com crianças. Às vezes você olha e você diz, mas não é possível. Determinadas reportagens que você diz, mas isso não é possível, isso está acontecendo. Uma criança, um bebê. Não bastasse querer erotizar as crianças. Que sociedade é essa? Que mundo é esse? O arrebatamento está às portas. Por que está acontecendo? É Sodoma e Gomorra, meu irmão. Acorda, Jesus virá em breve. Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Será que você não percebe? Quando você ouve a imoralidade, a injustiça, a calúnia, a difamação, coisas comuns. Quando você olha, por exemplo, ninguém sabe mais o que é fake news, e o que não é. O negócio ficou tão banalizado. Mentira virou verdade, verdade virou mentira. Uma loucura. Só tem uma coisa que vai guiar o crente nessa hora: a palavra de Deus. A palavra não é verdade relativa. A palavra de Deus é verdade absoluta. Deus fez macho e fez fêmea. É isso que Deus fez. É o que a minha Bíblia diz. Macho e fêmea os criou. Que sociedade é essa? Os valores estão mudados. Os valores estão mudados. É Sodoma e Gomorra. É como foi nos dias de Noé. Vai ser repentino. Jesus diz também que ele viria como ladrão de noite. E alguém vai dizer, mas por que ele compara a vinda dele com ladrão? Por que ele compara? Por que ele faz essa comparação? Primeiro, ladrão não avisa a hora que vem. Segundo, ladrão não entra se não for para pegar exclusivamente o que existe de valioso. É apenas esse caráter que ele está mostrando. Ele está dizendo, eu venho em um momento que ninguém espera, e eu vou tirar da terra o que de valioso existe nela, que são os meus servos, aqueles que não se contaminaram, aqueles que se entregaram a mim, aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Eu vou arrancar esses e vou levar para a eternidade. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que não sejais pegos de surpresa. Você não pode ser surpreendido naquele dia. Eu não sei se você veio aqui para ouvir uma mensagem de autoajuda. Eu quero te dizer que mensagem de autoajuda não serve para a igreja. Eu também não vim aqui para pregar a teologia da prosperidade, porque aquilo é do inferno. Aquilo é do inferno. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu facilidades, ele prometeu o céu. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus não disse que o mundo seria bom, irmãos, não disse isso, em momento algum ele disse isso. A carta aos Romanos diz assim, eu tenho por certo, eu tenho uma certeza, que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada naquele dia. Hoje você pode chorar, hoje você pode sofrer, hoje o seu corpo vai adoecer, mas naquele dia, quando a igreja for arrebatada,
nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo não vai adoecer nunca mais. Nós entraremos, irmão, já imaginou? A Bíblia diz assim: aquilo que é corruptível, isto é, essa estrutura que é corruptível, vai ser revestida de uma estrutura incorruptível. Essa estrutura mortal vai se revestir de uma estrutura imortal. É um corpo glorificado. A Bíblia diz: como Ele é, como Jesus é, nós seremos. Receberemos um corpo glorificado, porque essa estrutura aqui não tem como entrar no céu, irmão. Porque essa estrutura aqui é corruptível, essa estrutura aqui é mortal, e nós receberemos uma estrutura incorruptível e uma estrutura imortal, e entraremos diante do Rei da Glória para todo sempre. Você está esperando que o mundo vai melhorar aqui? Não vai não. Pode entrar o governo que for, meu filho, não vai. É só um pouquinho. Às vezes vem um refrescozinho de um lado, um refresco do outro, mas eu quero te informar que aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Há um lugar que Jesus preparou para você e para mim, chama-se eternidade. É lá que Ele quer que nós cheguemos. É para lá que a igreja caminha. A igreja não caminha para o mundo melhorar, não. A igreja caminha com uma certeza: eu vou morar no céu. Jesus me garantiu uma morada eterna. Ele me comprou com seu sangue. Ele remiu a minha alma com seu sangue. Ele morreu na minha morte para que eu vivesse a sua vida. Ele morreu a minha morte. Ele morreu por mim. A palavra de Deus diz assim, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18 diz: não atente para as coisas visíveis, porque tudo que é visível é temporal, mas atente para as coisas invisíveis, porque são eternas. Oh, maravilha! Você veio ao culto olhando para o visível. Sabe que eu quero dizer uma coisa: nós precisamos sair daqui dizendo: Deus, eu quero ser movido pelo invisível e não pelo visível. Quando o invisível te move, arde dentro de você um desejo: em breve eu estarei para sempre com Jesus na eternidade. E quando eu chegar lá, irmãos, a Bíblia nos garante uma coisa: no mundo é isso aqui que nós estamos vivendo. Às vezes um problema, de repente vem uma bonança, e daqui a um pouco um outro problema, e outra bonança, e vamos caminhando assim, com perdas, com ganhos, às vezes mais perdas que ganhos. Mas eu fico imaginando homens e mulheres doentes aqui, cancerosos, vão receber um corpo glorificado. Já imaginaram isso? E gente saudável não vai receber, mas servo de Deus vai. A palavra de Deus diz ainda no livro do Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso me leva a entender que alguns subirão com lágrimas. Se Ele vai enxugar na eternidade as lágrimas, significa que alguns subirão com lágrimas, mas subirão, irmão. Importa que você subiu, importa que você venceu, importa que você ouviu. O dia do arrebatamento você ouviu Ele chamar o seu nome. Se foi com lágrimas ou não, se foi com sorrisos ou não, pouco vai importar, porque nós nunca mais choraremos. Nunca mais haverá uma lágrima nos nossos olhos. Nunca mais choraremos. Nunca mais estaremos doentes. Nunca mais estaremos enfermos. Nunca mais teremos problemas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá pranto, nem dor, nem tristeza, nem morte. Para todo sempre nós estaremos diante do trono do Cordeiro, o adorando dia e noite. E queremos as vozes para lhe dizer: digno é o Cordeiro que foi morto,
e com seu sangue comprou homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Já imaginaram que dia glorioso? Já imaginaram que momento extraordinário? Já imaginaram aquilo que a palavra de Deus diz? Que a igreja descerá como esposa ataviada, preparada para o seu esposo. A Jesus a glória. Por essa esperança nós adoramos. Nós bendizemos o nome dele com toda a força da nossa alma, porque vale a pena servi-lo. Vale a pena você viver todos os dias na presença dele. Vale a pena ser fiel.